Amados irmãos, abram as suas Bíblias no texto do livro dos Salmos, no Salmo 56. Vou fazer a leitura de todo o Salmo 56 para a exposição da palavra do Senhor nesta noite. Estes 13 versículos do Salmo 56. Salmo 56 diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes. Hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz eu os manterei, ó Deus, render-te-ei graças, ações de graças. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, nós te agradecemos pelo Teu cuidado, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento de culto ao Senhor, que todo ato deste culto seja voltado a Ti, para honrar, glorificar e exaltar o Teu nome. Ó Deus, todo ato de adoração e de louvor seja exclusivamente ao nosso Deus e eterno Pai. Instrua a Tua igreja, que o Teu Santo Espírito dê o discernimento, dê a instrução, dê a compreensão fácil da Tua palavra, e que nos seus corações, recebendo esta instrução, ó Pai, haja alegria e disposição para colocá-la em prática. Ó Deus, em nome de Jesus, conduz o Teu povo à luz da Tua palavra, hoje e sempre. Amém. Meus queridos, muitas pessoas reclamam da forma que estão vivendo. Muitas pessoas lamentam a sua vida. Muitas pessoas reclamam da sua família, reclamam do seu cônjuge, reclamam de como os filhos os tratam, reclamam do seu emprego, reclamam do curso que está fazendo, reclamam das comidas que está comendo. Reclama, reclama e reclama. As pessoas olham para as suas próprias vidas e não estão contentes. Como estou vivendo? Afinal de contas, como eu estou vivendo não está me alegrando de jeito algum. Não está me deixando satisfeito de jeito algum. Estou vivendo momentos difíceis, estou com enfermidade e assim por diante. Tantas são as circunstâncias que geram reclamação na boca das pessoas por causa da sua forma de vida. Um dos grandes privilégios que o ser humano tem, sem dúvida alguma, o maior do privilégio que o homem pode ter é viver na presença de Deus, andar na presença de Deus. A Bíblia lá em Gênesis cita a vida de um homem extraordinário, Enoque. E diz que Enoque andou com Deus.
E a forma em que Enoque andou com Deus, tenho certeza que não gerava reclamação no seu coração, tanto que Deus o tomou para si, aquele homem reto, aquele homem justo na sua conduta. O maior privilégio do homem, meus queridos, é andar com Deus e viver na presença do Senhor, sem dúvida alguma, não só pelo fato de estar nos caminhos do Senhor, mas pelo fato do que este caminho do Senhor, onde este caminho do Senhor nos leva. Este deveria ser o desejo, mas o grande desejo do coração de todo crente: desejar viver na presença do Senhor. Porque é o desejo do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo aqueles que o Senhor me deu. É o desejo do Senhor Jesus Cristo nós estarmos com Ele, estarmos lado a lado com Ele, vivendo nos seus caminhos. Mas infelizmente nós vemos que não é o desejo de tantos crentes, pelo menos na sua postura. Quando nós falamos de salvação, parece que as pessoas não compreendem a verdade da salvação e a consequência que a salvação tem que trazer para a vida do ser humano. A salvação, e o propósito da salvação não é apenas impedir que o homem vá para o inferno. Porque Deus poderia simplesmente impedir de você ir para o inferno e você não ir para o céu. O propósito da salvação vai além de nos livrar da condenação do inferno. E enquanto nós vivemos nesta terra, há grandes propósitos e propósitos que nós não devemos deixar de lado. Mas o grande propósito da salvação é dar a vida eterna ao ser humano na presença do Senhor. E quando nós falamos de dar a vida eterna ao ser humano na presença do Senhor, começa a partir do momento que ele recebe a salvação e está vivo aqui nessa terra. Ou seja, nós recebemos a salvação do Senhor para viver na presença do Senhor. E viver não quando você se encontrar com Cristo, não quando você morrer e estiver no céu, ou quando Jesus voltar, mas desde agora. Você não precisa morrer para estar na presença do Senhor, para andar na presença do Senhor. E Davi, nessa descrição do Salmo, ele entendia perfeitamente isso, porque no final do Salmo ele diz: pois da morte me livraste a alma. Davi reconhecia que Deus havia o salvo da condenação da morte eterna. Mas ele não para por aí. Ele continua falando nesse último versículo para que ele andasse, livrou os seus pés da queda, para que ele andasse na presença do Senhor. Não era só livrar a sua alma da perdição e da morte. A história de Davi, meus queridos, uma história que a grande maioria dos irmãos conhece, e neste salmo especificamente, na própria descrição do título do salmo aqui, que diz o episódio em que ele escreve este salmo, está contido lá no primeiro livro de Samuel. Onde no livro de Samuel, primeiro nós vemos o primeiro rei de Israel, Saul, rei que foi reivindicado pelo povo, porque o povo até então não tinha nenhum rei. Por causa da desobediência de Saul, Deus rejeitou Saul e escolheu outro rei, que era Davi, que era o rei segundo o coração de Deus, contrariando completamente como Saul estava agindo. E logo que o profeta Samuel unge Davi, o Espírito do Senhor começa a atormentar a Saul. E Saul então manda chamar Davi para quê? Para cantar louvores, para que o seu espírito tivesse paz.
ao som da sua harpa, tivesse paz no seu coração. Nesse meio tempo, os filisteus juntam as tropas e vão enfrentar Israel. Ali naquele campo de batalha, Davi vai ali para entregar o alimento para os seus irmãos, vê toda aquela circunstância de Golias, luta contra aquele gigante, mata aquele gigante. E depois disso, Davi é colocado como general do exército de Saul. Depois daquela grande vitória, ele então se coloca à frente do exército de Saul. Ele vence grandes batalhas e ele fica cada vez mais famoso diante do povo. Lembra? Saul, milhares. Davi, 10 milhares. E isso gerou no coração de Saul uma raiva e um ódio que então Saul procura matar Davi. Então o que Davi faz? Foge para a cidade de Gate. Lá na cidade de Gate, os soldados, os servos ali do rei daquela cidade, Aquis, eles querem e tentam matar Davi porque reconhecem, mas espera aí, esse daí não é o rei de Israel? Aquele que contam que Saul matou milhares e eles 10 milhares? E então Davi cria uma situação que apresentava-se como um louco, desvairado, e é nessa situação em que ele está entre o fogo e a espada, fugindo de Saul, se escondendo numa cidade, achando que ali seria guarida, e aquele povo também tenta matá-lo. E então Davi escreve este salmo, o Salmo 56. E essa descrição da cidade de Gate está lá em 1 Samuel, no capítulo 21. E quando nós ouvimos e vemos as palavras de Davi aqui, nessas circunstâncias tão complicadas, e ele terminando este salmo, falando de situações tão adversas, mas terminando com o desejo no seu coração de que Deus pudesse agir na sua vida, ele pudesse responder a Deus para andar na presença de Deus, apesar daquilo que ele estava vivendo. Meus queridos, nós devemos aprender com Davi a viver na presença de Deus. O tema para a nossa mensagem de hoje é essa: nós somos salvos para viver na presença de Deus. E eu quero que você repita isso comigo. Somos salvos para viver na presença de Deus. Mais uma vez, somos salvos para viver na presença de Deus. Jamais esqueça isso. Jamais tire isso do seu coração. Faz parte da nossa responsabilidade buscar uma vida na presença de Deus. Deus, na sua soberania, nos salvou de forma graciosa. Nós temos a responsabilidade de vivermos na presença do Senhor. A questão é como devemos viver na presença do Senhor. E é exatamente isso que Davi passa a fazer. Neste salmo, 3 lições nós aprendemos com Davi, como viver na presença do Senhor. E Davi então diz que nós devemos viver na presença do Senhor. Primeiro, devemos viver uma vida de humildade. O versículo 1, quando Davi ele diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Tem misericórdia de mim. Ao dizer isso, ou quando alguém diz isso, essa pessoa está reconhecendo as suas limitações, as suas fraquezas, está reconhecendo os seus pecados. Quando Davi se coloca diante de Deus, clamando por misericórdia, ele está dizendo: eu não posso fazer nada. Eu não tenho mais o que fazer, se é que tinha alguma hora fazer. Por isso agora, Senhor, haja com misericórdia. Tenha misericórdia da minha vida. Meus amados, só a humildade nos ajuda a ter essa atitude de reconhecer que nós somos limitados e carecemos da misericórdia de Deus.
a ver de fato quem é Deus e quem nós somos. Porque a pessoa que é arrogante, muitos querem se colocar quase igual a Deus, se não maior do que Deus. É só a humildade que leva o homem ao pó e a reconhecer que não vale nada e que depende completamente de Deus. Ou seja, eu preciso da sua misericórdia, Senhor, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua bondade, eu preciso do seu livramento. Eu não tenho o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não posso fazer nada. É o Senhor quem pode. A humildade, meus amados, nos permite expor quem somos de fato diante dos outros, diante das pessoas. Porque diante de Deus, você não precisa disso, porque Deus vê tudo, Deus sabe o seu coração, se é arrogante ou se é humilde. Mas na expressão de se colocar diante de Deus, nós nos apresentamos às pessoas que de fato o nosso coração é humilde. E esse é o grande temor do ser humano. Muitas vezes nós temos medo de nos expor e de mostrar que nós somos fracos, debilitados e carecemos uns dos outros e carecemos de Deus. O grande medo do ser humano em se colocar em humildade é parecer fraco. Mas é exatamente esta a questão. A humildade serve para quebrar o nosso orgulho. A humildade serve para mostrar que nós não somos nada. Esta é uma atitude de humildade. E mais, a humildade nos aproxima de Deus. Meus amados, Isaías vai dizer que porque assim diz o Senhor, o alto e sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus habita com os humildes. Tiago vai dizer que Ele dá graça aos que são humildes e resiste aos soberbos. Se nós queremos ter relacionamento com Deus, se nós queremos caminhar na nossa vida, vivendo na presença do Senhor, uma primeira atitude que precisaria ser natural na vida de todo crente é a atitude de humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, porque a humildade é primordial neste bom relacionamento com Deus, nesta caminhada com o Senhor. E humildade tem tudo a ver com o que você é, não o que você apresenta numa hora ou noutra. Você expressa a sua humildade sem pressão, você vive assim. A humildade é uma parte do caráter de Cristo. Cristo se humilhou. E se nós queremos ser parecidos com Cristo, nós devemos também nos humilhar. Porque ao contrário do que muitos pensam, que a humildade nos faz parecer fraco, a Bíblia diz que a estes serão exaltados. E aqueles soberbos serão humilhados, ou os que pensam ser fortes. Abraham Lincoln, o 16º presidente da América do Norte, ou dos Estados Unidos da América do Norte, ele disse certa vez que se mais pessoas tivessem a humildade da dúvida e não a arrogância da verdade absoluta, o mundo seria bem melhor. Porque tem muita gente que se acha dono da verdade absoluta. Tem muita gente que briga, luta, cria guerras porque acha que ele é o detentor da verdade. Então ele diz que o mundo seria muito melhor se as pessoas tivessem a humildade da dúvida. Ou seja, até do que você pensa mesmo. Será que de fato eu estou certo? Será que eu não estou errando em nada aqui?
Por que que sempre nós temos razão e sempre o outro está errado? Se for assim, você se coloca como Deus, infalível. Isso é a maior expressão de uma arrogância ou de alguém arrogante. A lição que nós podemos tirar deste salmo, de como viver na presença de Deus, primeiro, vive uma vida de humildade. Segundo, nós devemos viver uma vida em plena confiança. Isso é algo que tem sido um grande desafio para as nossas vidas. O versículo 3 e 4, Davi diz assim: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O versículo 11 diz que neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Meus amados, eu digo que é um grande desafio, porque por mais que nós sabemos disso, por mais que a nossa mente, essa verdade é tão clara para nós, parece que não reflete isso na nossa vida, no nosso viver. Parece que eu faço a declaração de confiar em Deus de fato e de verdade toda a minha vida, mas a expressão dessa confiança não é real no meu dia a dia. Davi expressa isso de forma muito clara: neste Deus eu ponho. No Deus que eu creio, eu ponho. No Deus que eu sirvo, eu ponho. Que me pode fazer um mortal? Nós temos tido tanto medo do ser humano, nós temos tido tanto medo deste mundo, que tem trazido grandes doenças para as nossas vidas, para o nosso coração, para a nossa alma. Medo do mortal. Medo do que pode acontecer amanhã. Medo. Mas Davi diz: é neste Deus que eu ponho a minha confiança. E é interessante que esta frase é repetida. No Salmo 118,6, Davi diz: o Senhor está comigo, eu não temerei, quem me poderá fazer o homem? No livro de Hebreus é do mesmo jeito: o Senhor é meu auxílio, eu não temerei, do que pode fazer um homem? A declaração de confiança dos servos do Senhor nesse Deus que Davi faz é algo tão extraordinário, mas é algo tão negligenciado, deixado de lado mesmo, não vivido. Ou seja, se Davi faz essa grande declaração: o que o mortal pode me fazer, o que o homem pode me fazer? Quem são os homens comparados a Deus? Quem são os homens comparados a Deus? Lembra do contexto de Davi: perseguição e morte, traição ele estava vivendo. E perseguição eram homens que estavam perseguindo. A traição foram homens que o traíram. O desejo de morte era homem que estava com espada no seu pescoço. O que o homem pode fazer? Quem é o homem diante de Deus? Quem é, afinal de contas? Meus amados, a confiança em Deus é consequência, sem dúvida alguma, de uma vida de fé nesse Deus. Não é uma vida de uma montanha russa de fé, né? Que uma hora você está muito seguro, outra hora você está muito debilitado. Mas é uma vida constante na fé nesse Deus. Nós devemos confiar nesse Deus, depositar nossa vida a Ele. E uma das coisas que nos afasta da presença de Deus, muitas vezes, é confiar em nós mesmos e no nosso planejamento a longo prazo. Talvez você viva um ano muito tranquilo, muito em paz, porque não vai faltar o alimento para a sua mesa, porque você está empregado. Mas talvez daqui a um mês você recebe a notícia da empresa que ela vai fechar. A confiança de um mês atrás, ela desaparece. Aí você percebe: a minha confiança não era em Deus, era na empresa. Alguém é mandado embora e fica ali 4 meses, 5, 6 meses, recebendo seguro-desemprego.
a pessoa ela fica em paz durante esses meses. Até lá eu tenho o que comer em casa. Está garantido. Vai chegando o último mês e ela começa a entrar em desespero se ela não conseguir o emprego. Porque ela estava confiando num benefício do governo e não em Deus. Você faz o exame, descobre uma enfermidade, e o médico vira para você e diz: fique em paz. Hoje nós já temos o tratamento e a cura para isso, sem problema. Você descansa, vai para casa e dorme tranquilamente. Mas se daqui a um mês, quando você voltar lá, o médico dizer assim: olha, o seu problema agravou, e o tratamento já não resolve mais, aí você entra em depressão, e em lamento, e em angústia. A sua confiança nunca foi em Deus, foram nos médicos e nos remédios. Veja como as nossas declarações de confiar e nesse Deus pôr a nossa confiança é muito falha e fraca e debilitada. Deveríamos confiar e pôr em Deus a nossa confiança, independente se tem emprego, se tem seguro-desemprego, se tem tratamento ou não. É em Deus que nós colocamos a nossa confiança. E é interessante que Davi ele vai falar que a confiança produz algumas coisas na nossa vida extraordinária. Quando Davi ele começa no versículo 3 e 4, ele fala dessa confiança em Deus, de entregar a sua vida a Deus, de estar à luz da palavra de Deus confiando no Senhor. Ele então vai dizer que a confiança produz consolo de Deus. Quando Davi claramente ele vai dizer no versículo 8: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós enfrentamos as dificuldades, a confiança no Senhor nos traz consolo. Mesmo quando você está chorando, Deus está recolhendo as suas lágrimas, porque você confia nele. A sua vida está depositada nele, mesmo que o problema não foi resolvido, Deus está te consolando em meio aos problemas, está recolhendo cada uma das suas lágrimas. Mas Davi fala também que essa confiança produz dependência de Deus. O versículo 9 diz que no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. O dia que eu precisar do Senhor, eu posso contar com Ele, que não ficará um inimigo na minha frente. Bem sei isto, que Deus é por mim, diz Davi. Em vista desse controle soberano do Senhor sobre a nossa vida, sobre os nossos dias, ter confiança em Deus é depender todos os dias, completamente, a qualquer hora e qualquer coisa, ao Senhor. Não importa o tamanho do inimigo. E Davi já havia enfrentado alguns. Inclusive, quando ele vai enfrentar Golias, o que é que ele faz? Deus já me entregou nas mãos um leão e o urso, não vai me entregar esse incircunciso filisteu? Aqui com certeza ele estava pensando: Deus já me entregou leão, entregou urso, entregou Golias, entregou o exército filisteus, entregou tantos outros exércitos, Ele não vai me livrar dessa situação? Eu entrego a Ele, eu confio nele, eu dependo dele, é Ele que me dá todo o livramento. Meus amados, mas quantas vezes, diante de alguns problemas, nós esquecemos desse poder de Deus? E da soberania do Senhor no controle das nossas vidas. E quando percebemos as coisas apenas com os olhos humanos, sabe o que vai encher o seu coração? Angústia e medo. Se você começar a olhar as coisas com os seus olhos
humanos, meramente carnais e natural, encherá o seu coração de angústia e medo. Mas quando nós confiamos no Senhor e dependemos dEle, nós olhamos a situação com os olhos soberanos do nosso Deus, que está acima de tudo e de todos. Vocês sabem muito bem, um exemplo que a gente conhece tão bem, o de Pedro, né? Quando Jesus chama, e ele naquela tempestade sai, caminha sobre as águas, quando ele perde o olhar na direção de Jesus, ele começa a afundar. Quando os seus olhos estiverem ainda focados nas circunstâncias, elas te engolirão. Nunca tire o foco do Senhor. E a gente vê grandes servos do Senhor que enfrentaram grandes lutas, em grandes dificuldades, e continuaram servindo ao Senhor e seguindo. Jó, os apóstolos, os mártires da igreja primitiva, na época da reforma, todos estavam voltados para o Senhor, por isso que eles foram bem-sucedidos, porque dependeram do Senhor. Mas a confiança também, meus irmãos, diz Davi, produz perseverança, ou esperança, melhor dizendo. No versículo 10, a primeira parte diz, em Deus, cuja palavra eu louvo. Ou seja, confiar na palavra do Senhor, a palavra do Senhor sendo a base para as nossas vidas, haverá esperança, porque quantas promessas tem na palavra do Senhor para a sua vida? Creia nelas, não perca a esperança. Saiba que em meio às lutas e em meio às dificuldades, Deus jamais vai te desamparar. Na sua palavra, Senhor, eu louvo nela, eu confio nela e ela me diz coisas maravilhosas, promessas extraordinárias, e eu não posso estar surdo a essas promessas. Eu tenho que confiar nelas. A confiança produz esperança, porque na palavra do Senhor, ela nos dá essa esperança. Jeremias vai dizer que bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está o Senhor. Davi confiava e esperava nas promessas de Deus que estava na sua palavra. E quanto a você? Quantas promessas você tem esperado do Senhor, mesmo vivendo em meio às lutas? Ou será que a luta já sobrepôs de tal forma as promessas de Deus que você não consegue mais enxergá-las? Nós temos motivos de sobra para confiar nas promessas do nosso Deus. Mas a terceira e última lição que Davi aqui nos traz neste versículo é que nós devemos viver uma vida de louvor. A segunda parte do versículo 10 vai dizer assim: no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus eu ponho a minha confiança e não temerei. Render-te-ei ações de graças. A vida daqueles em que, quando está nas suas dificuldades, quando está vivendo uma vida às vezes insatisfeitas, de olhar para Deus e confiar claramente no que Deus pode fazer, em viver uma vida de humildade, reconhecendo é que Deus pode fazer e não nós temos a solução. Recebendo de Deus, com certeza, a vida deste deve ser de louvor a Deus e de adoração. E quando nós olhamos para a vida de Davi, a gente vê Davi como um grande adorador, se não o maior de todos os adoradores que a Bíblia descreve, visto que foi Davi que escreveu a maioria dos salmos. E os salmos eram hinos de louvor ao nosso Deus. Mas não era só isso, porque louvor não é só isso. Davi, ele foi um grande adorador porque foi um homem segundo o coração de Deus e buscava adorar a Deus em espírito e em verdade. Nos salmos a gente percebe esse homem falando com Deus, bendizendo a Deus, cantando a Deus, louvando, orando, clamando, porque o louvor
fazia parte da vida de Davi, e independente da situação que ele estava vivendo. Aqui poderia ter sido uma situação em que Davi estava no palácio, aqui ainda não era rei, mas depois que ele se tornou rei, lá no palácio, com uma mesa extremamente farta, com servos e concubinas ao seu redor à vontade, e ele escreveu este salmo. Eu louvo ao Senhor, eu agradeço, ações de graças pelo Senhor, e assim por diante. Mas ele está fazendo isso porque estava muito bem a vida dele. Mas não foi nessa condição que Davi louvou ao Senhor. Foi numa condição de desespero, foi numa condição de angústia, foi numa condição de morte, é que ele louva ao Senhor. Lembre Jó, que independente das circunstâncias, após ter perdido seus bens, seus filhos, Jó se levanta, rasga as suas vestes, o seu manto, raspa a sua cabeça, lança-se em terra e adora a Deus. Ele poderia simplesmente, a primeira postura dele era reclamar, mas ele adora ao Senhor. Meus amados, o louvor é um meio de glorificar a Deus e testificar o nosso testemunho. No entanto, a palavra louvor perdeu o significado, perdeu o sentido. Pelo menos o sentido bíblico. A maioria das pessoas acham que quando cantam estão louvando e adorando a Deus. Só que na verdade louvor é muito mais do que cantar cânticos. Louvor é uma vida de gratidão. Louvor é muito mais do que abrir os lábios e cantarolar uma música. É de fato a vida com um coração grato, transborda de alegria e de gratidão e louva. Não importa o que está vivendo ou o que está vivendo na vida. O louvor parte de um coração cheio de devoção e gratidão. O louvor verdadeiro. O louvor flui de um coração dependente da graça, da misericórdia de Deus, de um coração humilde e confiante no Senhor. O louvor fazia parte da vida de Davi e deve fazer parte da nossa vida também. Há certo autor que ele diz que, de certo teu doce e maravilhoso amor, todos os meus dias medirá, e como ele nunca se afastará, nunca cessará o meu louvor. Ou seja, se em tudo que acontece na minha vida, eu sei que é do Senhor, nunca o louvor pode estar ausente dos meus lábios. Se você entende que quando você acordou hoje, a respiração é parte da graça de Deus. Se você entendeu que quando você sentou na sua mesa, o café e o pão é parte da graça de Deus. Se você saiu da sua casa e saiu e voltou em paz, seguros, é parte da graça de Deus. Se você está cansado e deita na sua cama e descansa, é parte da graça de Deus. Você não pode nunca deixar de louvar a Deus. Porque é fruto de um coração cheio de gratidão. Este salmo, meus queridos, através de Davi, nos ensina então essas 3 lições. Ou estes princípios que devemos ter para viver na presença do Senhor. Primeiro, viver em humildade, onde o nosso caráter deve ser moldado ao caráter de Cristo. Segundo, viver em confiança, que é a consequência de uma fé genuína, e que faz com que nós coloquemos em prática esta verdade. Confiar não de boca para fora, mas de todo o nosso coração. Terceiro, viver uma vida completa de louvor, que é essa vida de gratidão, de devoção a Deus, de adoração ao nosso Senhor. Por isso, meus amados irmãos, muita gente, de fato, tem questionado a forma que está vivendo. Muita gente, de fato, tem lamentado a sua rotina de vida. Muita gente lamenta as pessoas que estão ao seu derredor.
Muita gente reclama de tudo. Mas mesmo que você não tenha o hábito de reclamar de tudo, preste atenção, talvez você tenha reclamado sem perceber, ou esteja reclamando sem perceber. Talvez você tenha feito comparações da vida deste com a sua, daquele com a sua, porque alguém tem mais que você, vive diferente de você. Muita gente tem questionado a sua forma de viver, mas o crente ele precisa entender claramente que o quê? Que nós somos salvos. Não passou nem meia hora. Nós somos salvos. Então, se nós somos salvos para viver na presença de Deus, e se a sua vida está de fato na presença do Senhor, louve sempre, agradeça sempre e não reclame jamais. Se o seu caminho está na presença do Senhor, agradeça. Certa pessoa, ela testemunhou que por causa de um assalto ela foi baleada. E no caminho para o hospital, ela pensando na vida, ela medita e reflete sobre a vida e pensa da seguinte forma: como é que eu posso viver na presença do Senhor se eu sair dessa? E então já naquele momento, o que ele disse? Senhor, tem misericórdia de mim. Porque se o Senhor não agir, eu não vou sobreviver. A segunda coisa que aquela pessoa diz que ele pensou é que ele nunca confiou tanto no Senhor naquela hora. Ele nunca confiou tanto em Deus naquela hora. Deus o livrou daquela situação, ele não morreu com aquela bala, e então depois, em terceiro lugar, ele disse que ele passou a louvar a Deus como nunca ele tinha feito antes. Às vezes as pessoas precisam passar por algumas situações traumáticas para dizer igual Davi: tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu sei que se não for pelo Senhor, eu não saio daqui. Eu sei que de fato eu vou confiar no Senhor, porque médico não tem o que fazer. E depois de se livrar, dizer, se foi Deus que fez isso por mim, eu preciso agradecer todos os segundos da minha vida. Eu preciso louvá-lo todos os dias. Que seja assim na sua vida e que você nunca se esqueça. Deus te chamou, Deus te salvou, não foi só para te livrar da condenação do inferno, foi para você viver na presença dEle e viver na presença dEle eternamente, a começar de agora, a começar do dia que você foi salvo. Não espere Jesus voltar para viver na presença de Deus, não. Viva na presença de Deus hoje. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé?